Olá, sejam todas bem-vindas a mais um episódio do podcast Pode Engravidar, o podcast que fala sobre gestação e maternidade aqui no Reino Unido. Se você ainda não me conhece, eu sou Nayara Pegoraro, sou especialista em sono infantil e amamentação e também ajudo mulheres, gestantes especificamente, aqui no Reino Unido a passarem por essa jornada de gestação com a NHS, que nós sabemos que é muito difícil. Nós estamos aqui no estúdio da Accurates, que é um escritório de contabilidade, e se você precisa fazer sua contabilidade aqui no Reino Unido, tá querendo fazer aí, precisa ser feita a sua saída fiscal do Brasil, conte com eles, o contato deles tá aqui embaixo. E uma outra coisa que eu sempre falo aqui, se o seu filho ainda não dorme a noite inteira, eu sei o motivo. E não é porque você ainda não fez minha consultoria, é porque você não se inscreveu no canal e não curtiu esses vídeos, gente. Curte aí que eu tenho certeza que amanhã seu filho começa a dormir. Amém. Vamos lá, vamos continuar. Brincadeiras à parte. Hoje eu tô com uma convidada muito especial aqui e eu vou deixar ela se apresentar pra vocês. Meu nome é Fernanda e eu tenho uma bebezinha chamada Hailey de 1 aninho. Perfeito. E eu sempre falo que eu gosto de começar do começo. Então, assim, Sim. você decidiu engravidar, foi planejado, não foi? Teve dificuldades? Como é que foi esse início? Então, eu vou começar com uma frase muito forte que é: eu nunca quis ser mãe. Meu Deus. Sim. Falando agora assim, é uma coisa assim que eu penso 2 vezes, mas é verdade, eu nunca quis ser mãe. Não foi uma coisa assim que eu planejei, que eu nasci: "Ai, quero ser mãe". Não Não, tinha isso não, dentro de você. não tinha isso dentro de mim. Mas hoje em dia minha filha é, assim, tudo que eu mais amo, minha família é tudo que eu mais amo nessa vida. E por eu ser, assim, uma pessoa que sempre fui focada em trabalho, em crescer, assim, eu achava que o sinônimo de sucesso era só, financeiro. E a minha filha, a minha família veio pra quebrar, assim, todas Tudo. essas barreiras, tudo isso. E quando eu descobri que eu estava grávida, eu ficava, assim, com muito, muito, muito medo. Meu Deus, e agora? Eu não estava preparada para isso, né. Mas eu sinto que filho não é quando a gente quer, é quando a gente precisa. É, Nós somos, assim, abençoados com filhos quando a gente precisa, e é isso que hoje em dia eu vejo que eu precisava da minha filha, né. sim. E foi assim, não era aquilo que eu queria, mas era aquilo que eu precisava, e hoje em dia, assim, eu sou muito grata pela minha filha e pela minha família. Sim, dá pra ver, né, que, como você disse, né, eu acho que a pessoa vai escutar essa eu não queria ser mãe, e falar: "Nossa, deve ser uma péssima mãe", mas gente, é Não, o método completamente ao contrário. Mas aí sim. como você não tinha planejado, como que foi o dia que você desconfiou e fez o exame e falou: "E agora?". Como é que foi esse Na dia? verdade foi muito engraçado, porque a minha mãe sempre sofreu muito, assim, de pedra nos rins. E eu estava sentindo uma dor muito forte, assim, na lombar, e eu falei assim: "Meu Deus, estou com pedra no rins", porque eu achava que minha mãe reclamava muito, né, quando ela teve. Aí eu falei assim: "Não, estou com pedra no rins e vou no". Eu fiquei sofrendo, assim, por um dias, até comentei com meu esposo, com a minha melhor amiga: "Ai, não sei o que eu faço", e todos eles falam assim: "Não, vai no hospital, né, faz um exame e tudo mais, vamos ver o que que é isso, porque se realmente for pedra nos rins é muito perigoso, né". E eu fui no hospital fazer o exame, falei pra ele todos os sintomas e tudo mais, e aí eu fiz lá, passei pela triagem, e eles fizeram um exame de urina em mim, e um exame de sangue, e eu fiquei lá sentada só esperando o resultado, aí a moça, a enfermeira chegou pra mim e falou assim: "Então, na verdade eu comentei com eles que eu achava que era pedra nos rins, e eles falaram assim: "Na verdade, você está grávida". E Aí aí? eu fiquei assim, eu surtei na hora, né, "Meu Deus, Você estou tem certeza? "Olha grávida". meu rim, olha meu Não, aí eu rim". falei assim: "Não, vamos ter certeza, não tô acreditando", que eu falei realmente: "Não estou acreditando, eu acho que isso não é possível". E e aí eu falei assim: "Não, eu quero um exame agora, eu quero outra prova de que eu realmente estou grávida". E a mulher fez uma ultrassom em mim depois, semanas depois, mas até então eu não tinha contado nada pra ninguém, eu fiquei quietinha, né, Nem até pro seu realmente marido? não, pra ninguém. Eu tinha ficado quietinha até eu ter certeza. E aí eles fizeram uma ultrassom e eu vi lá a pedrinha, assim, tipo, A pedrinha ela lá. era literalmente, assim, uma bolinha, assim. E nossa, eu fiquei, assim, em prantos, eu chorava, e aí começou a vir todos os medos, né, "Meu Deus, vou ser uma boa mãe, como e agora, o que que eu faço?". Aí eu cheguei em casa, preparei, assim, toda uma cena pra contar, né, para o meu marido e pra minha melhor amiga, e e aí eu contei pra eles, todo mundo ficou muito emocionado. A minha mãe, inclusive, que foi uma pessoa, assim, que ela imaginava que não ia ser avó nunca cedo, né, como eu comentei pra vocês antes, ela falou assim: "Meu Deus, não estou acreditando". E ela
ficou super emocionada também. Eu posso Todos nós, imaginar. assim, Aí depois que passou, acho que o medo, né, tudo, aí as coisas foram, né, como eu disse, indo cada coisa pro seu lugar, você foi ficando mais calma. Não, foi ficando mais calma. Assim, eu acho que a maior preocupação de nós todos, assim, é só mesmo nós mães, assim, hoje em dia. É só mesmo naquele momento que a gente fica imaginando, meu Deus, e agora? Que foi, assim, o meu medo que eu até liguei pro meu GP, eu não sabia, assim, qual era o processo. Sou mãe, e agora? O que que eu faço? Eu ligo, né, pro GP, pro hospital, porque o hospital ele te dá aquela notícia, mas até então ele não te dá essa direção do que você vai seguir, o que você tem que fazer agora, né. Eu só sabia que eu estava grávida, mas o que eu tinha que fazer depois disso eu não sabia, né. E aí eu liguei pro GP, conversei com eles e eles marcaram a consulta pra mim, que aí começou a dar início nas consultas. Aí você, acho que fica até mais calmo, tá, agora eu consigo entender o caminho, o que que É, eu faço. então, eu acho que, assim, essa é uma das importâncias que a gente tem em relação à informação, principalmente no seu Instagram, que oferece aí pra gente, que não é o que o NHS oferece pra gente, porque, assim, eles não me deram exatamente uma direção: "Ah, agora vamos ter a primeira consulta, daqui um mês vai ser a segunda ou terceira", não, eles só falaram da primeira consulta. Foi. Foi isso, né, eu não sabia mais o que fazer. E foi o que me deixou com muito medo, porque aí eu já comecei a pensar, que era um dos maiores medos, assim, e se ela chorar? Quando ela chorar, o que que eu vou sentir daqui pra frente? Eu não sabia, assim, o que Sim. fazer, sabe. E você falou isso do que sentir dali pra frente. Você teve alguns sintomas que pra você sabe, lógico, a primeira foi essa dor, que você achava que era dor nos rins, Uhum. mas e aí, depois disso, você teve algum sintoma ou foi uma gestação tranquila que você nem sentia que tava grávida, vamos Não. dizer assim, tirando o peso da né? Sim, não, graças a Deus eu não senti nenhumas. Eu tive, assim, umas preocupações durante esse período, né, no começo, assim, eu tive aquele sangramento e eu fiquei bastante preocupada, porque, assim, a primeira coisa que pelo menos eu fiz é o quê? Pesquisar no Google, o que é isso? Uhum. E esse é um erro, e como também não é, porque pode tanto te acalmar do que te desesperar, Sim. né. E eu fiquei, assim, completamente desesperada, mas só esse começo, assim, do o que e agora que eu tive, essa questão, assim, com o NHS, mas daí então pra frente eu sempre ligava pra lá, eles sempre me receberam muito bem. Qualquer preocupação que eu tinha, eles, né, me acalmavam, eu ia lá no hospital, e eu achei muito interessante isso sobre a gente ter uma ala só pra nós, né, grávidas, que Aham. eles falam: "Qualquer coisa que você sentir, vem pra cá, ou liga ou vem pra cá", que aí dependendo da urgência eles já vão lá e resolvem na hora. Exato, exato. Que Uhum. hospital você estava? É no Santa Mary's. Você escolheu ou foi o que eles te direcionaram primeiro, você já foi? Não, eu escolhi. Você escolheu, Que perfeito. foi o primeiro hospital que eu fui lá, que eu sempre vou lá, né, na verdade. Eu acho o atendimento de lá maravilhoso. Sim, é um Então ótimo tudo que hospital. acontece eu vou lá, né. Até mesmo antes da gravidez. E como eu descobri a gravidez através deles, eles me deram a opção de escolher outros hospitais, mas eu falei: "Não, eu vou continuar aqui mesmo". Que eu já gostei. E quanto tempo faz que você mora em na Inglaterra, no geral, só pra gente saber se era uma coisa. Por exemplo, tem muita gente que chega aqui e já é engravida e não sabe nem falar inglês. Isso pra você já era uma coisa mais fácil de lidar ou você também teve essa barreira de entender? Não, na verdade não. Eu tô aqui desde 2017, Ah, tá. então todo problema que eu tive ou coisas que eu senti, ou eu ligava para o GP ou sempre quando era algo mais urgente, assim, eu já ia direto no hospital. Direto na emergência. Uhum, na Tá. Então, emergência. beleza, você não teve essa dificuldade. E durante a gestação, teve algum ponto, nossa, alguma intercorrência que você falou, nossa, eu tive que correr no hospital, teve alguma coisa? Eu sei que você teve sangramento, que eu acredito que foi mais no Sim, começo, aham, né? no Mais no começo. início. E depois foi só aquele medo, assim, né, que igual eu não senti ela mexer até um certo ponto da gestação. Depois que você começa a sentir, Uhum. você tem que ficar monitorando, né, Uhum. se o bebê parar de mexer por 1 hora, e aí eles deram até um bilhetinho, assim, do período de tempo que se parar de mexer, você tem que ir no hospital, você tem que ligar ou ir no hospital. E durante esse período da minha gestação, teve um momento sim, que vários momentos, na verdade, que eu não sentia ela mexer. E foi até engraçado, porque eu não sentia ela mexer. Eu ia no hospital, ela não estava mexendo. A mulher colocava os equipamentos para poder escutar ela, aí ela começava a mexer. Começava assim a chutar mesmo os equipamentos que a mulher colocava, Fazendo você passar fazendo eu vergonha. passar vergonha. Aham. E isso foi muito bom também, no sentido de que eles me acolheram bastante. Eles falaram assim: "Não, tá tudo bem, a gente entende, isso acontece, você não precisa ter vergonha". Porque eu falava assim: "Olha, eu juro por tudo nessa vida que há 1 hora atrás ela não estava se mexendo".
E elas falavam, não, tá tudo bem, você fez a coisa certa, você ligou, você veio, então não se preocupa, a gente entende. Isso é uma coisa bem legal de você falar, que eu sempre falo isso. Uhum. Não mexeu, tem ali o período que eles falam, né? Sim. É, porque Uhum. como você disse, no começo você não vai sentir o bebê mexer, mas a partir do momento que ele já tem uma frequência, sempre mexe bastante esse horário, Uhum. não mexeu, ligue, porque eles vão pedir pra você ir lá pra eles Com checarem. certeza. Eles não vão te deixar. E o bebê começa a ter uma rotina também dentro dessa barriga. Então, Exato. você sabe quando ela tá mexendo ou não tá. Uhum. Assim, não é frequente, né? Claro, tipo assim, não é uma rotina certa. Todos os dias ela vai estar tá o horário mexendo, mas você vai sentindo o bebê. Então, nos horários que normalmente ela mexia, que eu vi que num longo período de tempo ela não mexia, eu já ficava preocupada. Sim. Né. E era muito engraçado também que ela mexia só à noite, meu marido ficava acordado assistindo futebol, as coisas assim, e ela ficava lá mexendo do lado dela. A gente falava, né: "Ela tá aqui assistindo com É, você". ela já gosta de futebol, Já né? gosta de futebol. É. Sim. Enfim, e aí, pelo jeito, né, foi bem tranquila. E Uhum. aí como eu sei que você tinha essa preocupação mais ainda, como vai ser cuidar, mas Uhum. você teve preocupação do parto? Você tinha alguma coisa na sua cabeça que você queria que queria que fosse tal jeito ou não? Uhum. Você foi vendo que ia dar? Não, na verdade, assim, eu tive muito medo. E eu acho que muitas mulheres têm também, porque aqui é muito de experiência, né? Cada pessoa teve uma experiência diferente. E só que o que a gente mais ouve, assim, pelo menos pra mim, foi coisas ruins. Tragédias. Tragédias, né. Não é nem ruim, é Né, tragédia. tragédias. E então eu fiquei com muito medo. Eu sempre quis ter cesárea, né, depois que eu engravidei, eu tive essa conversa com a minha mãe, porque algumas pessoas falavam comigo assim: "Vê qual foi a experiência da sua mãe e se baseie na sua". E minha mãe não dilatou. Minha mãe, eu nasci, eu já estava, assim, roxinha já, porque eles não queriam fazer a cesárea dela no Brasil. Então, assim, eu fiquei com um pouco desse medo, sabe, desse trauma, e eu falei assim: "Não, eu quero ter cesárea". E eu falei desde o começo, em todas as consultas eu falei: "Eu quero ter cesárea", e não mudei a minha opinião. E e quando chegou nesse momento que eu estava para ter a cesárea, eu tive muito medo dessas histórias, de tudo que eu ouvia, mas até então eu não mudei de opinião e eu segui com a cesárea. Então eu cheguei lá no hospital, eu a única parte ruim, na verdade, foi só de ter que esperar, porque como foi escolhido, o médico me explicou, as emergências vai ser primeiro, e aí depois a sua vai ser. Então eu cheguei lá de manhã cedo em jejum, e a minha cesárea foi 3, 4 horas da tarde, Sim, e né. isso você tá falando no dia, né, isso é No no dia dia que que eles já marcaram. E aham. aí, durante esse período que você falou, todo o pré-gestação ali, no Uhum. pré-natal, você falava: "Olha, eu gostaria de cesárea", e como foi a aceitação deles? Aceitaram normalmente. Tranquilamente. Aham. Hum. Eles não quiseram fazer minha cabeça, né, Como eh, muita gente fala, como né. muita gente fala, eles não quiseram, eles só aceitaram, perguntaram: "Ah, você tem certeza? Você é muito nova, você não quer pelo menos tentar ter um parto normal?". Porque obviamente, você pensando assim no sentido médico, eu não tinha nenhum problema de saúde, então o que eles vão indicar pra você é ter o parto normal. Só que em nenhum momento, né, eles tentaram falar: "Não, você vai ter normal e depois se der alguma coisa vai ser a cesárea", não. Eu escolhi e eles aceitaram perfeitamente minha É, eles não opinião. falaram, né: "Olha, pra você a gente vai ter pelo menos vai ter que entrar em trabalho de parto", nada Não, disso. E nada aí, com disso. quantas semanas eles marcaram? Com 39 semanas. Geralmente é o que eles marcam. E É, você já chegava a sentir alguma coisa ou quando estava marcado você não assim, sinais de trabalho de parto, você já tinha alguma não coisa tive contra nada? Você já nada, foi que foi exatamente o que minha mãe não teve. Ela não teve contração, ela não entrou em trabalho de parto, nada. E eu também não senti nada, porque eu imagi o que passava na minha cabeça é: "Se for da vontade de Deus, com 37 semanas ela vir, eu vou ter um parto normal, eu vou tentar ter um parto normal". Então eu pensei assim: "Se até 39 semanas ela decidir vir, eu vou ter normal, senão eu vou ter minha cesárea mesmo com 39 semanas". sim, sim, você já estava com a sua cabeça feita e se fosse no tempo dela você ia tentar. É, eu ia Exato. tentar. Mesmo que, né, no final você fosse outra coisa, mas pelo menos você É, não, eu iria tentar. E quando chegou no dia da cesárea, igual eu falei, foi 4 horas da tarde, mas a cesárea foi maravilhosa. isso que eu ia te perguntar, a sua experiência ali Não, do momento falou assim: "Fernanda, é a sua vez". Como é que uhum, foi? não, Descreve pra gente. foi maravilhoso, assim. Igual eu estava falando, a gente tinha um medo, né, eu tinha esse medo das experiências que as pessoas contavam aqui, mas, então eu estava pensando assim: "Não, vou largar tudo, vou para o Brasil e vou ter minha filha lá". Foi isso que eu pensei, assim, de acordo com as experiências das outras pessoas. Mas meu marido conversou comigo, minha família conversou comigo, eu falei: "Não, vou tentar aqui mesmo".
E quando foi no dia, foi, assim, maravilhoso. Assim, tirando o fato de ter esperado, mas Sim. é normal, a gente tem que ser compreensível também, né, as cesáreas de emergência, obviamente, era uma emergência. E quando chegou aquele momento, assim, eles me levaram para uma sala e foi maravilhoso, eles me explicaram tudo, meu marido estava lá do meu lado segurando a minha mão e a mulher explicava: "Olha, eu vou", o médico, né: "Olha, eu vou fazer isso, eu vou aplicar anestesia, eu vou", né, igual da parte da coluna que a gente tem que abaixar, ela explicava: "Fica, né, o ângulo que você tem que ficar", então ela explicava tudo, eles foram maravilhosos, e no momento do parto, no corte, eles conversavam normalmente sobre a vida deles, eu acho que é pra gente não ficar nervosa, né. Distrair um pouco. Distrair um pouco, conversava normalmente e quando ela estava vindo, o médico falou assim: "Sua bebê está vindo", aí ele tirou ela, eles me mostraram, trouxeram ela para os meus braços, eu fiquei com ela um pouco, antes disso meu marido também cortou o umbigo, então foi maravilhoso o meu parto. É, bem quando a gente fala o bem humanizado, né, Bem essa humanizado, então não vivi nada, graças a Deus, não vivi nada disso, de experiências ruins que muitas das pessoas falam em relação ao NHS, porque as minhas experiências, tanto nesse período da gestação, de todas as vezes que eu senti alguma coisa, eu fui no hospital, eles sempre me receberam, eh, quanto no momento do parto em si, pra mim, minha experiência foi maravilhosa. é legal saber e é um exemplo aí, né, uma inspiração para as pessoas, porque ok, como você disse, tem gente que acha que precisa esperar chegar no último, eu vou fingir que eu quero parto normal e depois eu vejo. Não, você pode falar. Sabe, você pode. Eles podem até tentar, no seu caso não foi o que aconteceu. Uhum. Tentar falar, olha, não, eu acho melhor você tentar o natural, vamos fazer, vamos esperar. Mas no final, quem decide é você. Porque se der alguma coisa errada, tanto no natural quanto na cesárea, Uhum. tanto que na cesárea tem aquele monte de documento pra você assinar. Sim. Você tem certeza do que você tá fazendo? Uhum. A responsabilidade, no fim, a responsabilidade é sua sempre. É sua. É. Uhum. E você fala, depois que você teve ela, e aí você foi pro quarto de recuperação. Como foi esses primeiros momentos ali no hospital? Foi tranquilo? Não foi? Eu sei que o atendimento às vezes muda um pouco, porque depende de quem entrar, você pega. A gente sempre brinca, né? Você tem uma midwife de bom humor, porque se não tiver. Então, eles me levaram, né, pro quarto, pra sala, e tinha outras mulheres também que tinham acabado de ter, neném. Assim, a minha midwife que me levou nesse processo, eu acho que ela estava, né, um pouquinho de mau humor, porque eu estava, assim, com pontos e tudo mais, eles me colocaram na cadeira de roda, e teve uma parte do elevador, de eu entrar pro elevador, que ao invés dela ter um cuidado, né, com a cadeira, eu não sei o que aconteceu, se foi um relevo, mas caiu, assim, de uma vez né, de um degrau pro outro, assim, a cadeira e, assim, eu senti bastante dor. Mas depois disso, todas as midwives lá me trataram super bem, assim, cuidaram de mim, Isso da saindo da neném. sala de cirurgia, te levaram pra uma de cadeira de roda? Não entendi. Isso, aham. Depois que eu fiz que eu tive a Hailey, né, eles me levaram para uma sala, mas aí eu fiquei lá um tempo, eu não consigo me lembrar direito, mas eu fiquei um tempo, e depois dessa sala, eu acho que eles ficam te monitorando por um tempo, depois dessa sala que eles me levaram para as outras salas que tinha outras mulheres. Uhum, uhum. E Hum. aí, como foi a primeira, né, o que eu sempre falo, porque todo mundo fala que a primeira levantada que você tem que estar da cama depois da cesárea, tudo aquilo, quando realmente você fala, não, agora eu preciso reagir, porque as primeiras horas, 6 horas, você fica ali sentada, deitada, Uhum. porque também nem pode que você não sente as suas pernas. Mas como Sim. foi pra você? Fui pro quarto, fechou a cortina, ficou só você, seu marido e ela. Como é que foi isso, né, questão de se movimentar mesmo? Sim, então, depois que passou esse período de tempo, a midwife até veio para poder falar: "Não, agora você precisa de levantar". E realmente é a sensação que parece que os seus órgãos tá caindo. Foi assim, foi bastante, assim, dolorido, eu diria, tentar dar esses primeiros passos, assim. Mas o momento que ficou lá só eu e meu marido e o neném foi, assim, uma coisa que me enche os olhos até, que foi lindo. Viver esse momento, sabe, estar ali, a gente com a neném, ele fez a primeira troca inclusive, né, e foi, assim, algo lindo, pra ser E aí a sincera. gente começa, né, o desafio. Como é que a gente vai fazer para alimentar essa criança? Você já Sim. tinha na sua cabeça também algo igual. Não, você sempre pensou em fazer cesárea, e aí você tinha também algo na sua cabeça, não, eu quero amamentar ou eu quero só da forma. Você tinha já algo planejado ou era
Não, eu vou o que for melhor pra minha filha. Não, Como que foi? eu fui no que é melhor, porque a minha mãe, ela teve, igual eu falei, teve cesárea, mas ela me amamentou até os 7 anos. Uau! Sim, Não acredito! sim, até 7 anos. Guerreira. Sim, eu Agora que você amei. tá fazendo, você sabe como Não, é que eu... agora realmente, assim, eu sei o quanto ela foi guerreira, porque assim, eu tava pensando em parar de amamentar os 2 anos, e eu pensando, assim, amamentando até os 7 anos agora no lugar dela, meu Deus, eu acho que não seria Nossa. capaz disso, sinceramente. Mas teve ali a midwife veio no quarto, me explicou como é que fazia, como que seria a pegada e tudo mais. E sim, eu quis amamentar, eu escolhi. Elas me perguntaram: "Ai, você vai dar fórmula ou você vai amamentar?" E eu falei com ela, né, dos meus planos de amamentar e tudo mais. Só que lembra daquele medo que eu falei lá no começo, né, da gente saber: "Meu Deus, e se ela chorar? E se ela tiver de cocô? O que que eu vou fazer agora? Como que eu vou saber se ela tá com fome ou não?" Eu sinto que esse momento que a gente foi lá no quarto em si, é como se você tivesse um botãozinho, né, um botãozinho mãe, e do nada alguém clica, ativou o modo mãe. E Nasce um foi filho, assim. nasce uma mãe, né? Nasce o filho, nasce uma mãe, literalmente, porque todo aquele medo que eu tinha antes, parece que foi tudo embora. Quando eu tive ela ali nos meus braços, que eu estava amamentando ela, foi embora. Parecia que eu sabia o que eu estava fazendo, que se ela tivesse precisando de mim, se ela tivesse com fome ou, né, se ela precisasse mamar ou se ela tivesse que ser trocada, eu já sabia ali o que eu estava fazendo. Então, assim, é muito louco. Apertou o botão mãe, ali eu já sei o que que eu tô fazendo. Uhum. Essa pegada, assim, foi uma coisa da amamentação, foi uma coisa que foram dias, assim, apesar da gente clicar esse botão ser mãe, eu senti assim, primeiro parto, aí agora assim, o outro desafio que eu teria seria a amamentação, Como eu vou né. alimentar essa Como que eu criança? vou alimentar essa criança? Exatamente isso. E eu tive essa dificuldade da pegada, assim, nos primeiros dias, no tanto que na primeira semana em si, que eles fazem um teste para ver se ela estava engordando ou não, ela chegou a emagrecer 200 gramas. Então eu pensei a primeira coisa: "Meu Deus, ela não está mamando Não tenho direito. leite. Não tenho leite, exatamente, Aham. não tenho leite. E aí até falei com meu marido: "Não, tem que comprar uma fórmula", eu chorei, né, porque eu queria muito. Depois, primeiro você não sabe se você quer, assim, amamentar, e depois que você está amamentando, você quer amamentar e você quer poder, né, ter o leite para poder Suprir a necessidade, suprir, é. exatamente. E aí meu esposo foi lá e comprou uma fórmula, aí a gente tentou dar, mas ela não quis, ela não gostou da mamadeira e até hoje, se eu tirar o leite e deixar na mamadeira, ela não mama, ela quer o peito. E a gente tentou dar a fórmula e ela não quis, ela quis o peito de qualquer jeito. E aí na próxima consulta, quando a midwife veio, ela tentou me explicar de novo, mas eu não sei se, assim, se eu entendi exatamente o que ela estava querendo, assim, passar, sabe. E aí eu comecei a pesquisar na internet, né, eu até achei o seu Instagram, Uhum. que uma amiga minha Foi vendo passa tudo. fui vendo, e aí eu fui dando uma pesquisada, procurei vídeo no YouTube e tudo, aí até que eu fui aprendendo, fui observando as maneiras, né, como que tinha que estar a boquinha, e aí eu vi que não estava tudo certo, Que melhorou. melhorou, mas para eu ter a certeza mesmo de que estava mesmo, só depois de um mês. Foi aí que você já não, falou: "Agora eu dominei isso Não, aqui, agora eu tô bem". agora eu sou a mãe pro max, né. Eu Mas subi um degrau aqui, um não, nível. subi um degrau aqui, agora, né, eu já tô especialista. E aí vem os próximos desafios, que eu falo assim, que ser mãe, a gente tá constantemente aprendendo, porque a gente pensa: "Ufa, venci essa fase", Uhum. mas aí vem outra. "Ai, venci a fase da amamentação", aí vem a cólica. Aí como que você vai vencer? Aí vem o sono. Então, E aí, to como foi pra você? Porque eu sei, nem todos os bebês sofrem com cólica, né, mas o uhum, bebê que tem realmente é sofrimento pra mãe, para o bebê, pra todo mundo que cuida do bebê. Ela teve? Como foi essa fase pra você, pra uhum. vocês? Ela chegou a ter, ela não teve, assim, cólica dela chorar incontroladamente à noite, assim, graças a Deus, mas teve períodos dela chorar que a gente não sabia como consolar ela. Então eu acho que essa é a parte mais difícil, da gente não saber como consolar. Eu comprei Colical, comprei os remédios, mas hoje em dia, naquela época eu não sabia, né, mas hoje em dia eu vejo que eu acho que
a cólica tá muito relacionada também ao estômago, né, do bebê em E maturidade desenvolvimento, mesmo. maturidade, né, do sistema digestivo do bebê, porque é o primeiro contato, né? Pensa, ele estava lá na sua barriga, ele estava sendo alimentado por você, e agora não, ele tá em constante aprendizagem, né? Tá aprendendo o tempo todo, então é até o sistema dele digestivo aprendendo, né, É. a digerir o leite em si. Eh, então, eu tentava fazer massagem, fazer ninar de outras maneiras, meu marido tentava colocar ela em outras posições, mas eu acho que a gente só tem que respeitar mesmo essa fase do bebê, tentar suavizar isso da maneira que a gente consegue, né. Igual eu estava falando, massagem, mas é respeitar aquele momento ali mesmo e viver aquela fase. É, o problema é que, não só com bebês, mas tudo na vida, a gente tem um problema aqui, a gente quer resolver. É, Tipo, não vai passar? Não vai passar. Sabe quando você tá com uma dor e tem que esperar, sei lá, o remédio sim, agir? É isso, você tem que exatamente. esperar, nesse A período gente que o remédio vai agir, você tem que esperar. Sim, a gente espera assim: "Não, vou dar o remédio e vai passar, daqui 20 minutos vai passar e Uhum. tá tudo bem". Não, E não vai ter, né, não, mais. não vai E, ter. eu acho, eu sempre falo falar no questão bebês, porque daí a gente fala, tá com cólica. Mas às vezes ele tá com dor de cabeça. Já pensou que um bebê pode estar com dor de cabeça? Sim, E você nunca vai saber. Ele tava exatamente. com dor de cabeça, sei lá, dormiu com o pescoço assim, ficou com um torcicolo. Eu sempre Uhum. fico brincando, falo, gente, você tem noção que às vezes o bebê tá com uma coisa que ele jamais vai conseguir falar pra Não, e gente. não só isso, como também pode ser uma etiqueta incomodando, né, de Exato, roupa. exato. As aham. mães acham que tudo é cólica, tudo é É, cólica, tudo é exato. cólica, mas às vezes é uma etiqueta incomodando, ou sei lá, igual você falou, uma dor de cabeça, uma É, dor nos braços, porque talvez na amamentação ficou com o bracinho preso, são então tantas a coisas. gente acha que ou é fome, ou precisa trocar a fralda, ou é cólica, É, mas tem na até verdade é uma coisa bem aleatória. um meme que fala, né? Ah, meu pé tava coçando e minha mãe me deu leite. É, exatamente Ele isso. só tava com o pé coçando. E, obviamente, você nunca vai descobrir isso. Só Não. que a gente tem, né? Nós, ser humano, principalmente com um bebê, a gente olha e fala, eu preciso resolver. Por que Uhum. tá chorando? Por que não tá dormindo? Eu não sei. Não, e eu não sei, literalmente, E o tudo que eu fazia com ela mesma era literalmente Teste. colocar no É, peito. aham. Eu colocava no peito, aí eu vejo Funciona, funciona, acalento. acalenta, É. aham. Porque até hoje, assim, ela é 1 aninho, tudo hoje em dia tá chorando, coloca no peito. Peito. Tudo, até minha mãe e meu esposo ali que estão ali comigo, fala assim: "Não, coloca ela no peito, tudo é o peito". Ela quer você, Ela quer toma. você, toma. É tipo, chorou, dá pra mãe, é tipo isso mesmo. Deixa que ela resolve. Deixa que ela resolve, aham. Enfim, né? Vamos saindo ali de alguém que não queria ser mãe, né? E É, olha aqui no Jornada Maravilhosa e se esforçando ao máximo. Porque com a certeza. amamentação, mesmo que, né, com 1 mês, você já tinha ali resolvido, teve os seus Uhum. problemas, mas é desafiador. Toda É fase é desafiador. desafiadora. Eu acho que, é igual eu falei, assim, ser mãe é você estar aprendendo todos os dias e é uma coisa que não tem fim, porque pode ser a fase de agora 1 ano, 2, 3, É. aquele período, né, de newborn, ou até os 18 anos você tá constantemente aprendendo. Não Uhum. adianta, você tá aprendendo. E uma pessoa que não quis ser mãe, né, que é uma coisa que eu sempre falava, e eu até falei esses dias, meu Deus, me perdoa por ter dito isso Que eu não antes, queria. né, que eu não queria, porque hoje em dia é o maior presente da minha vida. E eu sempre falei, eu posso até não querer ser mãe, né, eu falo agora, hoje em dia, eu posso até não querer ter tido ser mãe, mas hoje eu vou fazer de tudo pela minha filha. Sim, E sim. vou lutar e tudo que ela precisar eu vou estar ali, porque muitas pessoas acham besteira, inclusive você tá ali pesquisando sobre, né, a educação, ou é igual eu estava falando sobre a amamentação, assim, como amamentar ou como lidar com o bebê nessa fase, mas isso é super importante você fazer, porque você precisa disso, você precisa, eh entender qual fase o seu bebê, o seu filho está passando, para você saber como lidar, né, Sim. em todas as fases. Então eu sempre falei: "Posso até não querer ter tido ser mãe, mas hoje em dia eu vou fazer tudo o que eu posso para estar ali por ela". Pra realmente você tá ali se De doando. ser uma mãezona, agora eu quero ser uma mãezona, É de aquela coisa. que nunca quis ser mãe, agora eu quero ser uma mãezona. Sim. É aquela coisa, eu não queria, mas agora que eu Mas estou não aqui, eu vou fazer tudo muito bem feito. Com certeza. É. E é a mesma coisa até sobre a festa de 1 ano dela, todo mundo falando assim: "Ah,
fala assim, todo mundo no geral, assim, minha família sempre me apoiando em tudo, mas todo mundo no geral: "Ai, não faz festa, é dinheiro perdido, não sei o quê". Não, eu vou fazer a festa, é um ano da minha filha, ela é a coisa, assim, mais importante, minha família é a coisa mais importante da Sim. minha vida, então eu vou fazer sim. Não é só um ano dela, mas é um ano de maternidade, de acordar de madrugada, de, pra dar tetê ou para tentar aliviar a cólica. É muita coisa que a gente passa, sabe. Então a gente tem que sim comemorar, essa fase. E é um ano que eu digo de superação, porque não foi, como se diz, cada fase é o seu desafio, então vocês foram, né, tendo superações, superações, claro que cada um tem um jeito de comemorar, de celebrar, seja com festa grande, festa pequena, Uhum. mas a questão do celebrar é muito importante mesmo, porque, pô, tenho certeza que você antes de engravidar e você hoje, o seu relacionamento antes de engravidar e o seu relacionamento agora, eles mudam, eles vão sendo cada vez mais fortalecidos por causa da chegada de um bebê. Com E por que certeza. não celebrar tudo isso? Com certeza. Não só isso, como renúncia, né, É. também eu acho que é uma palavra que mais define e é super importante, porque o tanto de coisas que a gente tem que abrir mão. E eu não falo coisas materiais, eu falo sobre o sono, sobre o tempo de qualidade em casal, né, também. São muitas coisas que você tem que abrir mão para focar a sua vida pelo bem-estar do bebê. Porque agora sua vida virou assim de cabeça para baixo, mas no sentido bom, deu uma reviravolta. Agora você tinha lá seu emprego, você só se preocupava com o seu emprego, com o seu relacionamento, com a sua casa. E não, agora você tem um ser humano que Uhum. depende 100% de você. Então, sim, você tem que abrir mão do seu tempo, você tem que abrir mão de certos momentos para estar ali em prol do seu bebê. A Focar a a cuidar. prioridade passa a ser ela. Exatamente, completamente ela. E como você disse no começo, você era essa pessoa focada na carreira, de querer, né, crescer. Como que foi pra você, então? Porque você teve que fazer uma renúncia, Uhum. né, talvez você já tenha conseguido voltar, tal, mas como que foi pra você ter que fazer essa renúncia? Não foi fácil ou você foi trabalhando ali? Foi assim, um trabalho constante, porque uma pessoa que não queria, que era 100% focada em só trabalhar, igual eu falei, o meu sucesso, né, o que eu via sobre sucesso, porque hoje em dia eu entendo que sucesso é relativo, mas naquela época não, o sucesso era aquilo pra mim, né, poder ter minha casa, meu carro, e aí em si pensar em ter uma família. E eu não falo só sobre a minha filha, mas, por exemplo, sobre o meu casamento, eu nunca quis casar também. Pra você ver o quanto a minha vida mudou, Mudou, né. aham. O tudo que eu falava eu nunca, eu nunca, eu Hum. nunca, se tornou, assim, hoje em dia é o sonho da minha vida. É, tipo, é tudo pra mim. Você vive pra Eu isso, né? vivo pra Aham. isso, Uhum. exatamente. Então tudo mudou. Parece, assim, que Deus quis me colocar numa posição de que vou mostrar pra você agora. Você vai entender o seu propósito. Não é sobre o que você quer, mas é sobre os planos que Deus tem pra você. Então, minha vida mudou completamente. Uma pessoa que era super focada na carreira, e só pensava nisso, né, nesse sentido do sucesso, hoje em dia eu sou uma pessoa completamente diferente. Para mim, eu sucedi, eu tenho sucesso, Sim. entendeu? Mas de uma maneira diferente. E hoje para mim eu vejo que não era o que eu queria, mas era tudo o que eu precisava, porque tudo aquilo que eu queria, eu conquistei. Né, eu consegui conquistar, ter uma casa boa, ter o meu carro, e foi até mais fácil, porque eu tive uma pessoa do meu lado para estar ali me apoiando, e, depois eu tive meu bebê, que foi uma das minhas maiores motivações, Sim. né, para conseguir isso tudo, e ela continua sendo todos os dias. Até porque eu saí do meu emprego e eu montei minha própria empresa, então a minha família foi o essencial para isso, É, né, talvez tudo acontecer. se você não tivesse ela, talvez você vai saber onde, né, pra onde tinha te levado, os ventos, a sua carreira, né. É. E às vezes não, né, eu creio muito que Deus tinha esse plano pra sua vida, pra ter o seu negócio ou o que você quisesse fazer, mas e ainda tendo a oportunidade de passar tempo com ela, que eu acho que isso é o mais importante. Para mim, isso é o maior presente nesse momento, é poder estar ali com ela, viver com ela todos os dias ali, acompanhar o crescimento dela. E a gente sempre fala assim, eu falo, né: "Não, essa minha fase é a minha favorita, essa fase é a minha favorita, essa Dela, do vai" aham, crescimento. do Oh. crescimento dela. Então toda fase que vai passando é a minha favorita, porque ela é simplesmente assim, agora minha vida é totalmente focada a ela, minha prioridade é ela.
tudo é ela, né? Acompanhar esse crescimento dela, assim, é um presente de Deus para mim e do meu esposo, né? Que tá ali trabalhando para poder oferecer esse tempo de qualidade nosso. Minha mãe também, que ajuda bastante, que é o essencial do enxoval que a gente fala, né? Avó. É a avó. E é mesmo, viu? Não se enganem. Não se enganem. E é mesmo. A minha mãe, assim, tá ali comigo acordando de madrugada, ajuda a fazer a comida dela. Então, ela teve ali comigo desde o começo, cuidando de mim, né? E cuidando da minha neném também. Sim, sim, eu gosto sempre de falar que no começo existe isso de todo mundo, ai, um bebezinho e tal. Mas, gente, a mãe, ela precisa de tanto cuidado. Sim. Porque o bebezinho, querendo ou não, se você der o leite pra ele, seja na mamadeira, onde for, entendeu? Ele tá alimentado, Uhum. trocou a fralda, colinho, já deu. Mas a mãe precisa desse cuidado, né? E é Uhum. muito importante, geralmente, a mãe da mãe, né? Que é a avó da Sim, criança, aham. é ela que traz esse acalento. Óbvio, né? Cada um tem a sua realidade, às vezes não Sim. tem bom relacionamento com a mãe, Sim, mas com ter alguém certeza. ali pra cuidar de você faz toda a diferença nesse período, com certeza. Nossa, toda a diferença, principalmente numa cesárea, Uhum, né, que a gente precisa ali, a gente acabou de passar por né, você acabou de parir o ser humano, uhum, uma cirurgia muito séria inclusive, então você precisa de ter alguém ali do seu lado, assim, no meu caso foi minha mãe, mas é igual você falou, cada pessoa tem, a realidade. né, tem uma realidade diferente, talvez é uma prima, uma tia, sei lá, uma irmã, mas para mim foi minha mãe, porque, assim, é igual você falou, o bebê nasce, todo mundo, né, tá ali emocionado, é o bebê, é o bebê, é o bebê, mas todo mundo, assim, de certa forma esquece da mãe, que a mãe também precisa desse cuidado. A mãe também precisa de ter alguém ali pra, né, ajudar a comer, igual quando você faz uma cesárea, você não consegue levantar, fazer uma comida, então, a minha mãe esteve ali, fez a comida pra mim. A minha casa, você tem que subir escada pra chegar nos quartos, então e a cozinha fica embaixo, então minha mãe estava ali subindo a escada o dia inteiro, pra, né, levar comida, me ajudar a tomar banho. Então, assim, foi o essencial ter minha mãe ali perto de mim e até hoje vem sendo o essencial, porque Uhum. se eu consigo também ter minha filha, ter a empresa, é porque minha mãe também está ali. Quando eu estou focada na empresa, ela cuida da neném para mim. Exato, é como é importante, né, poder contar e é sempre eu sempre falo, né, a gente precisa acho que é um ditado que fala que a gente precisa de uma vila toda pra cuidar de uma criança. É exatamente isso. Por, É, por mais que pareça que é sozinha, mas você vai ter alguém que faz a sua comida, alguém que limpa a sua casa. Talvez não é a sua mãe, mas é alguém que até que você contrate, mas você tem essa ajuda pra poder criar ela ali. com certeza, porque às vezes minha mãe tá fazendo a comida, aí eu preciso, não sei, tomar um banho, aí meu esposo tem que ficar com ela, ou meu pai também, que tá ali nesse processo ajudando bastante, precisa ficar com ela, igual você falou, é literalmente uma vila para Sim. cuidar de um bebê, não é só uma pessoa só. Então, eu também admiro muito essas mães que são sozinhas, como elas conseguem dar conta de tudo isso. E eu tenho uma amiga também que ela teve bebê aqui, e ela, assim, ela tem a família dela, mas que não mora com ela, mas que, tipo assim, a maioria do tempo ela tá sozinha com o bebê. E eu pergunto pra ela, né: "Meu Deus, como você dá conta disso tudo?" Porque é difícil pra mim que tenho essa rede de apoio, imagina para as mães que não têm. Sim, É muito difícil. sim. Imagina, eu sempre fico pensando, né, mãe solteira, como você faz? Porque, por exemplo, você já deve ter algum período que você ficou doente, sei lá, uma Uhum. gripe. Eu fico imaginando, como que você é sozinha, o que que você faz? Tem que fazer, tudo bem, mas como? Como? Porque É às vezes você literalmente tá podre, aham, febril, e aí você tem que sim. cuidar de uma criança. Sim, você não sabe como cuidar de você e, além disso, você tem que se preocupar em cuidar de uma criança. É realmente uma situação muito complicada. Sim. Mas eu acho que, assim, eh, eu acho que nós, assim, quando a gente tem um bebezinho, a gente encontra, quando você não tem essa rede de apoio, você encontra maneiras de lidar com as situações. E eu acho que, de certa forma, Deus abençoa a gente Uhum. para a gente realmente conseguir isso, né? Às vezes a mãe não tem essa rede de apoio, às vezes precisa deixar o bebezinho ali. É essa que entra em pauta também as questões das telas, né? Porque muita gente critica, ai, você dá tela pro seu filho, mas ninguém sabe o que que aquela mãe precisou, né, daquele momento, talvez deixar na tela para poder fazer uma comida. Porque senão ou tomar um banho, eu não sei, tipo, qualquer outro tipo de atividade dentro de casa. Então, às vezes, muitas pessoas julgam, né, a mãe por isso, mas não sabe da realidade do que vive ali no dia a dia.
Sim, sim, com certeza. Eu falo isso, óbvio, né? Todo mundo, ninguém. Eu sempre falo que hoje em dia não tem como você. A não ser, sei lá, a pessoa mora numa aldeia distante. Porque pra não saber que a tela faz mal. Uhum, Todo mundo sabe, não é? todo É mundo igual a mesma sabe. coisa. Você sabe que refrigerante faz mal. Todo Com mundo sabe. certeza. Então as pessoas já fazem as coisas com consciência, mas é Uhum, óbvio que essa questão da tela é isso. Pode uhum, ser que seja o único momento, 5 minutos, que ela poderia ir lá cozinhar. uhum, Ela não tem uma ajuda, igual você falou, tomar um aham, banho. sim, Né? Eu preciso ir no banheiro. Quem tem aham. uma criança sabe, que às vezes você vai no banheiro, a criança vem engateando, Com certeza. Ou senão fica sentada lá chorando, tipo assim, te olhando. vem me pegar. Você precisa do banheiro, mas eu preciso do seu colo. É tipo Exato, isso, né? exato. E Fer, qual o desafio, assim, não só de no começo, mas até agora, né, que ela tá, vai fazer 1 ano ou fez 1 ano? É, Fe fez o ano fez já, 1 ano, semana 1 ano de passada. vida dela, então, que desafio pra você, o que foi mais desafiador, assim, nesse tempo, assim, pra você, na maternidade? O sono. Sono. O sono. Já é a segunda que fala a mesma Sim, coisa. o sono, o O sono. não dormir, O né, na não verdade. dormir a privação do sono Uhum. é o mais desafiador, que foi, que está sendo inclusive, nessa rotina dela, o não dormir. Porque quando você não dorme, você parece que você não consegue fazer nenhum tipo de outra atividade, você não consegue ter energia para brincar com ela, você não consegue ter energia para amamentar, você não consegue ter energia para fazer nada, porque você não dorme. Então seu corpo parece que desliga a todo momento. Então eu acho que esse é o maior desafio. E eu sempre falo que até os primeiros 3 meses, cara, eu não sei se você lembra, se você sentiu isso. O que que acontece? O corpo mesmo da mulher, ele é feito pra isso, os hormônios pra você ficar acordada, né, porque tem que amamentar com mais frequência. Uhum, Só que passou disso, vai juntando, vai acumulando, o seu cortisol fica elevado, que é o hormônio do estresse, o dela uhum, também, e aí você simplesmente não consegue pensar mais. uhum. Você simplesmente desliga. Muita gente fala: "Ah, mas criança é assim". Gente, sim, quando é muito bebezinho, tudo bem, mas chega uma hora que qual é a chance de ser saudável você, mãe, Sim. né, estar lá passada de sono, é o que Uhum. você falou, você não consegue brincar. Você não Tudo vai te consegue. irritar. Uhum, Imagina você ainda que tá uhum. amamentando, que É aí igual se você me perguntasse pra mim o que que eu queria de aniversário, que é agora em abril, eu diria uma noite de sono. É oh, tipo maravilhosa. isso, entendeu? É Aham. nesse sentido, porque igual você falou, nesses primeiros 3 meses, ou 4 meses, ou 5 meses de vida do neném, a gente até releva, consegue assim, igual você falou, nosso corpo é programado para isso, então você consegue sim, tá ali, amamentar e você consegue até se privar de dormir para isso. Agora depois desse período que você tem que muitas das mães inclusive têm que voltar para a atividade normal de trabalhar e tudo mais, como que você faz, Uhum, né, uhum. com toda essa privação de sono, como que você faz para você voltar a essas atividades se você não está dormindo? Então você não consegue ter energia para brincar, você não consegue ter energia para nada, você só quer dormir. É só isso. E às vezes até me pegava cochilando, amamentando assim, cochilando, pescando assim, porque o não dormir para mim foi o maior desafio até hoje. Até que agora, assim, ela tá dormindo um longo período, até mais, a não ser quando ela tá nesses picos, assim, em desenvolvimento, tá aprendendo a andar, ou igual quando Aham. ela aprendeu a O gatinhar. engatinhar, ou igual levantar, assim, que ela acordava de noite, assim, levantava e ficava lá na cama olhando. A não ser esses momentos, assim, agora ela já até dorme, assim, 4, 5 horas seguidas. Mas, antes disso, nossa, era realmente, assim, desafiador esse não dormir. E pra quem amamenta fica mais agravante ainda, porque geralmente quem amamenta tem, não vou chamar de facilidade, mas assim, tá ali no meio da noite, acordou, dá o peito. Aí daqui a pouco Uhum. dá o peito. Quando você vê, você tá nesse ciclo que, socorro, o que que eu fiz? E você não sabe mais se amamentou, se não, então você já acorda perdida nos horários. Inclusive, eu tenho um dos combinados que eu e minha mãe fizemos era, minha mãe dorme no quarto com a neném, e aí de noite, quando ela acorda, minha mãe leva ela até mim. Porque quando ela dormia perto de mim, ela não dormia. Só Parece queria que ela ficar. fica sentindo o cheiro de leite e quer ficar no peito o tempo todo. Então, muitas das vezes, quando a minha mãe levantava e levava ela para mim de madrugada, no outro dia eu não lembrava. Eu falava assim: "Mãe, a Hailey mamou?" Sim, eu falava: "Mãe, a Hailey mamou? Ela mamou quantas vezes essa noite?" Porque eu não lembrava. Era tanto sono que eu amamentava ali e minha mãe ia lá e pegava. A gente fazia de uma forma que ficava seguro, mas às vezes eu acabava dormindo, Uhum. amamentando e dormindo, porque a amamentação ela exige energia também. O seu corpo tá produzindo leite, ele tá gastando energia. Claro. E é o que às vezes eu acho que muitas pessoas, né, que não entendem sobre isso, é o quanto
o quanto que seu corpo tá gastando Tá essa energia, tá trabalhando pra trabalhando isso. ali, porque acha assim, ah, não, é só colocar o bebê no peito e ele tá mamando e é isso. Não, não é isso. O seu corpo tá produzindo leite, ele tá trabalhando e tá gastando essa energia. Então, vai chegar um certo ponto que seu corpo vai esgotar, né? Sua energia vai esgotar. Sim. E é o que eu passava, assim, em momentos de madrugada que eu chegava a nem lembrar se eu tinha amamentado ou não. Sim, sim. E é legal você falar isso, né, que a sua mãe dormia em outro quarto. Eu Uhum, sei que nem todo mundo tem essa ajuda, mas eu sempre tento falar para as pessoas pra tentar colocar o bebê um pouco mais longe. Pode ser dentro do uhum, quarto, mas coloca o berço um pouco mais afastado, uhum. porque a gente faz barulho durante a noite. Tem essa Sim. questão, principalmente se a mãe amamenta, do cheiro do leite, porque às vezes vaza à Uhum, noite, ela sente o cheiro. Então, isso é uma dica bem legal, tipo, tentar colocar no outro quarto. Talvez a sim. pessoa não tenha oportunidade. Nós sabemos que aqui em Londres, às vezes, é um apartamento Uhum, tão pequeno que aí você nem consegue mudar de cômodo. Mas é legal isso ter um pouco afastado, mesmo que uhum. for dentro do mesmo quarto, mas um pouco afastado, já vai melhorar um pouco o sono do bebê. E também ajuda nisso, porque se tá muito perto, às vezes é o que você falou, às vezes você sozinha, você pegava ela à noite e não sabia. Se tá mais longe, eu acho que dá aquele susto no corpo que você tem que Sim, você levantar. tem que realmente acordar, né, o seu É, corpo, você tem que levantar, acordar para poder amamentar. Agora, você tá ali muito perto, tá do lado, você tem que só virar, dar mamar e colocar de novo, eu acho que, assim, é bem perigoso, né, porque aí é. seu corpo não desperta, e essa dica de colocar o bebê em outro quarto afastado, eu daria para todas as mães, que eu acho que é realmente o Mudou. essencial pro neném, né, aprender é igual você falou, quando tá no comecinho, a gente tem que entender que eles estão em constante, assim, desenvolvimento, então eles não sabem dormir, eles estão aprendendo a dormir, então se eles estão aprendendo a dormir e vai um barulhinho, ele vai acordar. Né, porque ele Sim. está aprendendo. O sono tem vários ciclos também, né, então se ele está num período ali que ele não está dormindo profundamente, o que que vai acontecer? Ele vai despertar. Aí se ele desperta, o que que você tem que fazer? Tem que despertar também. Então vale mais você dar mamar, acordar e colocar ele mais distante, do que você tá ali do lado e só virar, porque é perigoso até, né, pro bebê em si. É. E às vezes acaba que. Eu entendo as mães, né? Falar, eu consegui segurar o mamar até tal hora, depois. Mas não, porque coloca na cama e acaba que fica ali na cama com você mamando, porque você já tá exausta, né? Eu Uhum, sempre falo que a primeira coisa quando começa a consultoria, ou qualquer coisa, primeiro a gente tem que acabar com a exaustão dessa casa. Vamos lá. uhum, Qual é a formação que dá certo? É a sua mãe, é a sua tia, é o seu marido uhum, fazer uma noite, depois você uhum. fazer outra. Porque senão não adianta. O ciclo vai se repetindo, repetindo, repetindo e você não consegue sair disso. Com É. certeza, é uma coisa assim que você tem que ter constância, né. Você tem que colocar um objetivo: "Não, o bebê vai vamos ensinar ele, nessa caminhada, nessa jornada que é o sono, né, vamos ajudar". Então você tem que pegar o máximo de ferramentas possíveis, igual você falou, pessoas, né, também para É. pra te auxiliar, seja lá a ferramenta colocar ele para dormir mais afastado, ou chamar um primo, um tio, uma tia para poder estar lhe ajudando ali a dormir. Porque senão fica mais cansativo para você ainda, o bebê tá ali do lado, que às vezes a gente pensa: "Ah, mas é só tirar o peito e colocar na boca", não é. No comecinho você tem que levantar, tem que colocar para arrotar, então se o bebezinho tá ali, você rola, cai, então é muito perigoso, É muito igual você falou, né, parece que é simples, só acordar e amamentar, mas não é, o seu corpo você fica exausta, sabe. Geralmente tem mãe que assim que geralmente é por causa dos hormônios, assim que tá terminando de amamentar já começa a bater um sono incontrolável, mesmo Uhum. quando dormiu bem, porque é Uhum. o seu corpo, é o que acontece com o seu corpo, não tem o que Sim. fazer. E esse sono incontrolável vem desde a gravidez, né, na Você verdade, também porque, sentiu bastante? nossa, eu terminava de almoçar ou eu estava assim, tinha que sair, eu dava certo horário que, nossa, eu tinha que dormir, se eu não dormisse parecia que eu ia querer matar alguém, tipo, é realmente Me incontrolável. deixa. "Me deixa, eu preciso dormir". Os hormônios, assim, tá a 1000 por hora, então você precisa dormir, né. Então uma coisa que eu me arrependo só, de não ter feito durante a gravidez foi ter dormido mais. E é uma coisa que eu carrego comigo, né, até hoje, que é o meu único arrependimento, era só dormir. Então, para as mamães aí que estão gravidinhas, aproveita para dormir É enquanto porque pode. depois é. Depois Mas você tem que, né, claro, obviamente, o bebê vai voltar a dormir outro dia, igual você falou, tem coisas que a gente faz, né, que a gente pode fazer, que o bebê vai voltar a dormir, mas se você puder ter esse privilégio, assim, de dormir mais antes, durma, porque realmente depois que eles nascem, sua vida é voltada a eles. é.
Não adianta, é voltado a eles. Não adianta você falar, mas ele acorda às 7 da manhã. Gente, é um bebê. Ele não É vai um dormir até bebê. às 11 da manhã. Não vai. E se você for pensar também em questão do sono, ele acorda às 7 horas da manhã, mas e você foi dormir qual horário? Por quê? Sua vida tá ali focada ao bebê, certo? E ele vai dormir, depende do horário que você vai colocar pra dormir, mas igual se você é casada, você também tem que ter um tempo de qualidade com seu esposo, ou se você que tem que ter um tempo de qualidade pra você mesmo, você quer tomar um banho mais longo, que é uma coisa que você tem que valorizar depois que você se torna mãe, né? Você quer ter um banho mais longo, então, você tem que pensar nisso também, não é você vai colocar o bebê para dormir, você vai dormir automaticamente. Não, porque você tem mais coisas para fazer, ou tem que lavar uma vasilha, ou limpar uma casa, né, que você não conseguiu fazer durante aquele período ali que você estava focado com o neném. Então, isso são coisas que você tem a pensar em si também. É toda uma. A gente acha que é só cuidar do bebê, mas tem uma logística toda que você tem que encaixar tudo na sua vida. Exatamente, é uma logística, você tem que pensar, não, ele vai dormir tal hora e tal hora eu vou fazer isso, tal hora eu vou tomar um banho, tal hora eu vou arrumar os brinquedos, é tudo uma logística que você tem que planejar ali durante o seu dia. É igual as minhas amigas que não têm neném, que elas perguntam, o que que você faz no tempo livre? Eu Que tomo um banho, Que tempo livre, né? desculpa. Eu tomo um banho, né? Eu, sei lá, arrumo um brinquedo, ou sei lá, o meu tempo livre é baseado nisso, né? É aquela logística que você falou que você tem que ter para poder, quando depois que você tem um neném, que você tem que ter. É igual você falou, né? Você falou que dava valor de poder dormir na gestação e não pôde. E também a gente, né? Eu não sou mãe ainda, mas as mães elas começam a dar valor no realmente ser organizada. Porque tem gente que fala, como você consegue ser uma mãe e se organizar tanto? Porque se ela não se organizar, ela não consegue fazer nada. É exatamente Não é igual a nossa isso. vida, que, tá bom, agora eu vou tomar banho. Não, se você não for organizado, você não vai tomar banho naquele dia, capaz, Aham. entendeu? É uma coisa que, inclusive, eu tento colocar na cabeça do meu esposo, né? É isso. É tipo assim, se a gente não for, sei lá, assistir um filme agora, eu não tenho outro tempo pra assistir esse filme. Ou eu tomo banho, ou assisto o filme, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Então, é igual você falou. Não tem essa igual antes eu tinha, e agora eu vou focar na empresa. Não, agora eu vou trabalhar. Não, chegando em casa, eu vou pra academia, vou tomar um banho, vou fazer. Não. Agora é o tempo que ela tá dormindo, ou eu vou pra academia, ou eu tomo um banho. Então é aquilo que a gente estava falando sobre a renúncia também, né? O que que você vai, né, ter que abrir mão depois que você tem um bebê? Esse é o seu tempo sozinha de ir na academia ou tudo isso. Então é igual você falou, é toda uma logística que você tem que preparar para você conseguir fazer as coisas que você tem para fazer. E eu não era uma pessoa organizada antes da Hailey. Hoje em dia eu já tenho que montar uma rotina, Você não né? teve opção. Não tive a opção. Inclusive, eu tive que ir lá no ChatGPT colocar minha rotina e falar assim: me ajude a cuidar da minha empresa, ter tempo para ficar com a minha filha, ter tempo para ficar com o meu esposo, ter tempo para focar na minha empresa. E aí, né, montar realmente uma rotina para eu seguir, para eu conseguir dar conta de fazer tudo. Porque se você não tiver, você não dá conta. Sim, é como dizem, né? Quanto mais coisa tem pra fazer, mais organizada você é. Porque Uhum. parece, né? Quando você não tem nada pra fazer, não importa o horário que você vai fazer as coisas. Você sempre deixa para depois, você É, fica adiando as coisas. porque você sabe que vai dar. Agora, eu É. imagino você, não, ela dormiu. Se eu não fizer agora tal coisa da empresa ou ir na academia, eu não vou. Não. Então é uma opção. Ou eu não é uma opção, na verdade. Eu tenho Uhum. e tenho, fim. Ou eu faço isso, eu faço aquilo. Essa questão de, mais tarde eu faço, não existe. Ou eu faço agora, ou eu não faço. É literalmente isso. Fer, eu tô amando a nossa conversa, mas a gente tá chegando ao fim. E eu sempre pergunto, né, peço pra quem vem aqui pra deixar um conselho pra mães e gestantes aqui no Reino Unido. Que conselho você daria? Que foi muito bom pra você na maternidade? Ou tem Hum. sido bom? Ah, na verdade, assim, o conselho que eu daria para as mamães é pesquisem. Né, se você pode fazer cursos, se você pode, se você tem esse tempo agora para você pesquisar sobre a amamentação, sobre o parto, pesquisem, porque quando você sabe de uma coisa antes daquilo acontecer, te deixa muito mais confortável. Agora, quando você deixa para pesquisar sobre a amamentação depois que você já está amamentando, se torna tudo mais difícil. Então, assim, não é uma coisa que eu fiz, mas que eu me arrependo de não ter feito, foi ter pesquisado mais, tanto sobre o parto em si, graças a Deus eu tive uma experiência maravilhosa,
ansiosa, mas eu me arrependo de não ter pesquisado mais sobre o parto, de não ter pesquisado mais sobre a amamentação, para quando ela nascer, eu já estar pronta. E eu não me senti pronta. Eu tive que aprender, mas eu já não estava pronta. Então, esse é um conselho que eu daria para as mamães. Gostei muito, porque é realmente o que eu falo, né? Não importa, talvez falar, mas eu nem sei se eu vou usar. Poxa, conhecimento, tá ótimo. Inclusive sobre o sono, né? É uma coisa que eu acho que toda mãe deveria, assim, procurar essa ajuda, pesquisar, fazer um curso, porque eu agora não tenho mais esse tempo, mas eu super daria esse conselho. Não, faz um curso, aprende sobre o sono do bebê, porque quando chegar na hora você vai saber o que fazer. E é muito melhor você estar pronta do que você, né, ter que aprender com o processo, porque aprender com o processo é mais difícil. E como você disse também, quem vai ter tempo depois? Quem vai ter tempo, exatamente. Você fala, não, eu quero aprender sobre sono, mas eu queria dormir agora. Não, é exatamente isso. Aí eu faço curso aprendendo sobre o sono ou eu durmo, é tipo isso. Maravilhoso. Fer, muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada porque foi muito enriquecedora a nossa conversa. Espero que inspire muitas mamães aí. Eu também. E nós ficamos por aqui. Muito obrigada a você que ficou até o final e até o próximo.